Oi, tudo bem com você? Olha, eu aqui para mais um vídeo no UX e Afins e dessa vez um formato diferente. Estou testando aqui uma ferramenta para fazer um React e gostaria de começar fazendo um React sobre um próprio vídeo meu, sobre um vídeo que eu fiz, na verdade, um vídeo não, uma palestra que eu dei sobre gamificação, atrelando a educação, falando sobre um pouco de game design. E é uma palestra antiga, se eu não me engano foi no ano de 2016 que eu apresentei essa palestra num evento do Murilo Gun. Para quem não sabe, o Murilo Gun, além de comediante, ter feito umas pegadinhas na televisão e algumas sketches de humor, ele é um cara que estuda criatividade e vem se propondo aí ao longo dos anos a estudar e a ensinar formas de você ser criativo e formas de você desbloquear a sua criatividade interna. Ele diz que toda criança é criativa e é a vida que vai nos tolhindo e vai deixando, fazendo com que a nossa criatividade morra. E ele prega que a gente tem como desbloquear a nossa criatividade infantil através de alguns métodos, muitos deles dos quais são bem legais que você pode inclusive usar no seu dia a dia como UX designer. E essa palestra aqui eu dei num evento dele, que foi num evento de encerramento do curso dele. Foi um pocket talk, assim, eles até chamaram de TEDinho, porque é um formato de TED pequenininho. 5 minutos de papo, sem qualquer apoio de fala, sem teleprompter, sem PowerPoint de apoio, apenas realmente fala. E eu vou dar play no vídeo logo em seguida e vou comentando ponto a ponto. É um vídeo curtinho, tem 5 minutos só de vídeo, já publiquei aqui no canal. Se você estiver curioso para ver a palestra na íntegra, tá aqui. Mas acho que eu preciso fazer alguns disclaimers antes de começar. Primeiro, eu estava muito nervoso. É nítido e notório o quão nervoso eu estava, da maneira que eu falo, na maneira que eu me movimento, na maneira que eu gesticulo, nas minhas falhas de comunicação. Às vezes eu esqueço alguma coisa, porque sim, essa palestra eu precisei decorá-la praticamente. Era um tempo muito curto para passar uma mensagem que, ao meu ver, até hoje ainda é uma mensagem densa, né? Que você pode destrinchá-la, que é o que eu pretendo fazer aqui hoje de uma maneira bem resumida. Não vou entrar tanto no detalhe do detalhe, mas gamificação, o título da palestra é Gamificação para Mudar o Jogo, onde eu falo um pouquinho sobre gamificação, game design e sobre a educação em si, e como juntar tudo isso para, eu até brinco que em algum momento, que é para pular algumas casas da educação e finalmente a gente atingir um padrão século XXI, né? E vocês vão notar que eu estou bem diferente. Eu usava óculos na época, eu fiz uma operação a laser nos olhos para remover o óculos. Bom, a idade também vem chegando, estou com 30 vou fazer 33 agora, então tenho mais cabelos brancos, bigode branco agora. Enfim, vocês vão ver que tem bastante diferença, mas prometo que sou eu. E vamos lá, vou fazer aqui vou dar o play e vou pausando em alguns momentos que eu achar que vale a pena comentar. Valendo? Vem comigo? Mas enfim, temos o próximo TEDinho agora, que o tema é gamificação para mudar o jogo. Então, muitas palmas para Felipe Carriço. Esse apresentador é o Bruno Romano. Ele também é comediante, também é empreendedor, manja muito de vendas e hoje, acho que, se eu não me engano, ele faz stand-up comercial, né, em eventos de empresas, faz entrega de prêmios, mas eu não acompanho mais tanto a carreira dele, não. Vale ali, ó, a referência do Tedinho, que é justamente aquilo que eu falei, do formato TED pequenininho, e tinha uma abertura super bacana, que era o ursinho dançando, do filme... não lembro o nome. Deixa o nome do filme aí, se você lembrar o nome do filme. Bom, pessoal, o papo que eu vim bater com vocês aqui hoje é sobre uma maneira de reinventar uma das atividades humanas que eu considero das mais importantes, que é o ensino. Eu continuo achando que a educação, o ensinar,
é uma das atividades humanas mais importantes que existem. Não fosse a capacidade humana de passar conhecimento para frente e a maneira como a gente evoluiu isso também, né? Como a gente saiu da idade da pedra para chegar onde a gente está, com certeza tem muito a ver com a nossa capacidade de passar conhecimento para frente. E a minha teoria gira ao redor da gamificação. Para quem não está familiarizado com o termo, gamificar é utilizar as mecânicas dos jogos para resolver problemas de engajamento. Se há uma tarefa que envolve um ser humano, certamente tem na gamificação uma maneira de mantê-lo engajado, focado e motivado, e recompensado pela sua dedicação. Bom, aqui vocês já viram que eu dei uma vacilada ali, eu tinha esquecido os 3 tópicos, acabei trazendo um quarto, mas que foi válido. Gamificação é isso sim. Nessa época eu ainda não sabia e tinha muita dificuldade para englobar a gamificação em alguma coisa, né? Para mim, eu achava que ela era uma dinâmica à parte, uma dinâmica isolada no mundo das metodologias. E hoje eu entendo que a gamificação ela está dentro da caixinha de ferramentas do UX Design. E eu posso dizer com toda a clareza que foi por meio da gamificação que eu me tornei um UX Designer. Eu posso falar mais sobre essa transição ao final da nossa análise desse vídeo aqui. Mas voltando, sim, gamificação ela possui ferramentas para engajamento, para como você deixar um ser humano, um usuário engajado, focado em alguma experiência, em algum local, em alguma atividade. A gamificação ela te oferece algumas técnicas para fazer isso. No vídeo aqui eu não entro nesse detalhe, mas quem sabe numa próxima, se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouquinho mais sobre elementos da gamificação. Mas basicamente, gamificação não é transformar as coisas num jogo. Muita gente erra isso. Não é você pegar uma coisa chata, transformar num jogo e entregar na mão de uma pessoa. Isso não é gamificação necessariamente. Existem 3 tipos que as pessoas confundem. A gamificação, o Game-Based Learning e o game em si, o jogo por jogar. Então a gente tem a gamificação, que é isso que eu falei, é usar elementos dos jogos para engajar as pessoas. O Game-Based Learning, que é a gamificação aplicada para ensino, ou seja, técnicas de gamificação focadas para ensinar ou jogos educativos. E nós temos o jogo em si, o game design, que é uma outra esfera, tem uma outra intenção, digamos assim. E com a aprendizagem não seria diferente. Aprender é uma característica básica dos Homo sapiens, os seres humanos, nós todos aqui. Desde a era pré-histórica até hoje, nesse teatro, aprender e propagar conhecimento tem sido tão natural quanto comer, beber e sonhar. E não é à toa que a gente está aqui hoje, aprendendo e ensinando uns com os outros. Eu não paro de dançar no palco, estou muito nervoso. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Quando eu entrei no palco aqui para dar essa palestra, e foi a primeira vez que eu entrei num palco, eu nunca tinha pisado num palco e visto, acho que tinham 400 pessoas aqui assistindo. Eu nunca tinha entrado num palco e visto essa quantidade de gente, ainda mais olhando para mim, que sou uma pessoa um pouco... eu tenho um pouco de vergonha, né? Tímido. Pelo menos quando eu não conheço ninguém, eu sou bastante tímido. Depois que eu conheço, eu perco um pouco a timidez. Mas foi interessante porque assim que o Bruno Romano chamou meu nome, com vocês, Felipe Carriço, que eu entrei, é como se eu tivesse incorporado uma entidade e tudo que vocês escutaram falando aqui foi apagado da minha mente. E eu só voltei a recobrar a consciência assim que terminou, assim que eu cheguei no camarim. Aí eu voltei a ser o Felipe, mas antes, sei lá, eu simplesmente... Isso tudo que vocês estão vendo aqui saiu automaticamente. Acho legal falar isso porque você saber apresentar uma ideia e você estar preparado emocionalmente para apresentar essa ideia é tão importante quanto a própria ideia. Você pode ter uma ideia do caralho, só que se você não souber apresentar essa ideia, meu amigo, você vai ter grandes problemas aí para tirar ela do papel. Então é bom vocês saberem que eu não estava preparado aqui. Eu estava literalmente me cagando. Eu estava com dor de barriga,
em mal-estar generalizado, mas até que eu fui bem. O resultado, tirando a maresia que dá de me ver assim dançando, o resultado foi bom. Segundo o teórico dos jogos, Johan Huizinga, Já errei aqui. O Huizinga, nunca errei. Na verdade é uma falha conceitual. Acho que facilitou para comunicar a mensagem, dizer que ele era um estudioso dos jogos, mas na verdade ele não é. O Huizinga, ele é um sociólogo, se eu não me engano. Eu vou até olhar aqui, ó. Huizinga. O Huizinga, vamos ver aqui, historiador, linguista e um crítico da cultura. Mas eu considero um sociólogo, até um filósofo, porque o livro que eu me refiro aqui se chama Homo Ludens e é um livro de filosofia. Então, acho que ele se enquadra como um filósofo e como um teórico dos jogos, se você for considerar que essa teoria, essa filosofia, trata justamente sobre o ser humano que joga, o Homo Ludens, que é o que eu vou falar aqui agora. Nós, além de Homo sapiens, podemos ser considerados Homo Ludens, que são os seres que jogam. E todo mundo nesse teatro joga. Sejam jogos estruturados nos videogames, nos jogos de tabuleiro ou de carta, ou jogos não estruturados, que são aqueles que a gente joga quando ninguém está olhando. Como quando a gente para no semáforo e tenta adivinhar o exato segundo que ele vai abrir para acelerar. Ou quando a gente está andando e tenta evitar as frestas no chão para o mundo não acabar. Isso são jogos. É interessante isso, porque realmente todo mundo joga. Mesmo quem diz que não joga, joga. Em algum nível está jogando alguma coisa. O Huizinga, nesse livro dele, o Homo Ludens, ele fala justamente sobre isso, como jogar é intrínseco ao ser humano e o ato de jogar em si, ele se aproxima ao culto, à religião, ele se aproxima da estética praticamente, porque o jogar pelo jogar não possui uma finalidade em si. Então, por que o ser humano joga, afinal de contas? O que o leva a jogar? E você pode falar, é a diversão, mas não, tem jogos que não são divertidos. Tem jogos que são muito sérios. Por exemplo, um jogo de futebol. Quem está jogando ali para ganhar não está necessariamente se divertindo, está fazendo uma atividade séria. Apesar de ser uma atividade lúdica, é uma atividade séria. Então o Huizinga, ele enquadra isso no ramo da estética, né? Que é quando você não tem uma finalidade, né? Você não tem... esqueci a palavra, peraí, eu vou descobrir a palavra agora. A few moments later. Então ele fala que os jogos eles não têm uma função utilitarista, ou seja, eles não têm uma finalidade em si. É isso que o Huizinga diz sobre o jogo. E a arte também, né? A arte não tem uma finalidade em si. Ela pode expressar uma mensagem ou não. Ela pode ser simplesmente uma arte, um desenho no papel, um rabisco que não tem uma finalidade em si. Então o Huizinga, ele coloca os jogos nessa mesma categoria, o que é muito interessante. Trabalhar e estudar ou ensinar também poderiam ser considerados jogos, não fossem a ausência de alguns dos elementos básicos ali. Mas o que eu acredito que falta, que é um dos mais importantes, é o círculo mágico que Huizinga identificou nos seus estudos. O círculo mágico, que é o que eu vou explicar bem vagamente aqui, ele explica um pouquinho essa questão do jogo sério e do jogo que da função utilitarista do jogo. Que assim, quando você entra num contexto de jogar, quando você está jogando ou até brincando, todas as regras do mundo ao redor, elas deixam de fazer sentido. As únicas regras que valem são as regras dentro do jogo, dentro do tabuleiro, dentro da tela onde o jogo está acontecendo, ou dentro da brincadeira que você está tendo ali naquele momento, seja com um amigo, com um filho, etc. Então, o círculo mágico é justamente esse conjunto de regras que te cerca e te protege naquele ambiente onde você pode se soltar. Então aquelas regras te ajudam a se soltar. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. O círculo mágico é como se fosse uma realidade paralela que a gente entra quando está jogando. É uma realidade segura que permite o erro e a experimentação.
inclusive falar sobre erro e experimentação, saber errar e saber experimentar, saber lidar com o erro e estar aberto à experimentação são características fundamentais para um bom designer de experiência. Então, é como se fosse uma cerca que, ao invés de prender, liberta. O Murilo tem falado muito sobre isso ultimamente, inclusive. Aí, nesse momento, eu acredito que vocês devem estar se perguntando, tá, mas você falou tudo isso, o que tem a ver games, gamificação e atualizar a educação e reinventar a educação? Para isso, eu preciso contextualizar o ensino e falar da influência napoleônica que ele vem sofrendo até hoje. Napoleão viu no modelo prussiano de ensino, que é o ensino obrigatório, com os alunos enfileirados, horários restritos e o poder centralizado na figura de um único indivíduo, um modelo perfeito para a militarização e industrialização do cidadão. Se você estudou em colégio público, né, até 2021, que é quando esse vídeo está saindo, você entende o que eu estou falando aqui. Eu estudei sempre em colégio público minha vida inteira, e acho que até nos colégios particulares, na verdade, a não ser alguns métodos de ensino muito inovadores e super caros, mas, cara, a escola, o exército e a penitenciária podem reparar que eles possuem as mesmas regras do jogo. Tem horários restritos, tem figuras centralizadas, você tem uma série de proibições, coibições. Então, essa análise aqui não é minha, claro, isso aqui eu nem me recordo onde que eu estudei essa questão da educação, mas é a pura verdade. Um modelo de controle, que infelizmente vem sendo replicado até hoje sem nenhuma atualização. Ou seja, no quesito ensinar, a gente está parado no tempo, parado lá na Revolução Francesa Industrial. Mas no quesito jogar, não. E é aí que mora é aí que está o quê da questão, é aí que mora o plot twist dessa história. Porque jogar é uma das características básicas que nos torna seres humanos. Os jogos, enquanto nós estamos evoluindo enquanto espécie, os jogos foram evoluindo junto conosco. Isso aqui é uma conclusão que eu trago para a discussão, que eu acrescento aí na discussão sobre o que é a gamificação, o game design, e os jogos em si, que é justamente essa resiliência do jogo através do tempo, né? Como o jogo evoluiu de simples rabiscos no chão ou de chutar uma bola para o que a gente tem hoje. E a grande parte da tecnologia de ponta que nós temos hoje, com certeza se alimentou muito do que os jogos nos trouxeram como aprendizado, né? Tanto a usabilidade ali a interface dos jogos, as tecnologias por trás dos jogos, o raciocínio por trás dos jogos. Então muita coisa surgiu daqui. Inclusive são esses três grandes fatores que regem muita coisa da atualidade, né? O cinema prevê muitas coisas porque os cineastas, os redatores, as pessoas que criam os filmes, eles bebem muito de fontes futuristas. Eu vejo muito que os games também têm essa função. A gente vê games incríveis que procuram prever, através de exercícios de futurismo, como vai ser o nosso futuro. E a tecnologia bélica, né, que seria uma tecnologia para guerra, também influenciou muito o avanço da humanidade. Assim, não estou concordando com qualquer tipo de violência, ao meu ver, é errado. Mas é inegável que as tecnologias bélicas evoluíram inclusive a gente está tendo aqui uma conversa pela internet muito por conta disso. Eles foram se sobrevivendo era após era, sem nenhuma interferência, por ser considerado uma atividade de menor importância. Ou seja, não teve um Napoleão dizendo como os jogos deveriam seguir ou um controle. E é nessa resiliência dos jogos que mora a minha sugestão. Os jogos sobreviveram às eras e eles, por vezes, eu me arrisco a dizer, até anteciparam as eras. Assim como o cinema fez algumas vezes. E a minha sugestão aqui não é só que a educação utilize os jogos como uma ferramenta de evolução. Que ela embarque nessa resiliência para se atualizar, pular algumas casas e finalmente chegar na nossa era atual. E a minha sugestão não é só usar a gamificação e os jogos como uma ferramenta moderninha de entrega de conteúdo, como a gente tem visto ultimamente. Isso aqui foi uma cutucada que eu dei no mercado.
na época eu estava vivendo isso na pele, eu estava vendo como a gamificação virou pano de bunda, é o ditado que diz, né? Que realmente as pessoas simplesmente acharam que você colocar ponto, entregar badge e fazer um ranking já ia fazer com que o seu curso fosse ser catapultado e todo mundo ia aprender. E não, isso é uma puta de uma mentira. E acontece até hoje, as pessoas ainda não entenderam o que é gamificação. Na época, eu também não sabia onde que a gamificação estava encaixada. Hoje eu percebo que a gamificação ela é uma ferramenta do UX Design e o design de experiência de ensino, ou seja, um designer de produtos instrucionais é muito necessário, que é o designer que aplica o método do UX para a experiência de ensino. E esse designer pode sim verificar na sua caixinha de ferramentas se a gamificação faz sentido em algum momento. Mas a gamificação por si só, se as pessoas não estão interessadas no seu produto, não vai levar a nada. Nem, muito menos alguém a aprender alguma coisa. Mas eu sugiro que o game design seja usado como uma metodologia de ensino. Porque construir jogos vai de encontro à teoria do psiquiatra americano William Glasser, que ele separa numa pirâmide os graus de retenção de aprendizagem de cada metodologia de ensino. E nos 2 degraus mais importantes é onde que reside o game design, que é fazer e ensinar. Porque nós, além de Homo sapiens, que são os seres que pensam, e Homo ludens, os seres que jogam, também somos Homo faber, que são os seres que fazem. Que eu concordo muito com essa minha fala, o que é engraçado dizer isso, mas é porque a gente muda, né? Tem muitas coisas que eu falava, que eu escrevia, que eu fazia quando eu era mais jovem, que hoje eu já não concordo. Mas essa frase eu concordo, eu acho muito bacana a maneira como eu consegui construir e conduzir essa fala para esse momento aqui em si, porque eu realmente acredito nisso que eu estou falando, acredito até hoje. O William Glasser fez aquela pirâmide, uma pirâmide famosa que fala sobre a maneira que nós retemos o conhecimento, e na base dessa pirâmide, ou seja, as etapas que mais a gente retém conhecimento são justamente o fazer, ou seja, botar a mão na massa, e o ensinar. Porque para você fazer, você precisa entender. Para você ensinar, você precisa entender como foi feito, você precisa entender o contexto, você precisa entender as pessoas. E é nesse sentido que eu queria ter feito essa palestra no início, sabe? Eu queria ter falado sobre uma coisa mais didática, tipo, como usar game design para ensinar. Mas eu não teria tempo. Eu não teria tempo de ensinar isso em 5 minutos cravadinhos nessa palestra. Mas é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Que se você conseguir ensinar métodos e técnicas de game design para crianças desde o início, por exemplo, pegar um assunto de história, um assunto de geografia, de matemática, e você ensina algumas mecânicas de jogos para as crianças, ou para o adulto, pode ser para adultos também. Aí você fala assim, olha, a gente quer que você construa um jogo usando alguma dessas mecânicas, usando essas técnicas, pode ser em qual plataforma você quiser e tiver mais condição, mas o seu jogo tem que ser sobre determinado tema. E você entrega isso para uma sala. E essa sala pega o game design e constrói jogos. Eles vão ter que estudar o assunto a fundo. Eles vão ter que colocar a mão na massa e realmente ver se aquilo funciona, entender de regras, entender contexto, entender quem é jogador, quantos jogadores vão ser. E com isso o cérebro consolida, solidifica esse aprendizado desses assuntos que são chatos. Então, aqui eu extrapolo um pouco, não estou falando de gamificação, eu estou falando sobre game design, que como eu falei no início aqui, são coisas diferentes. Então cabe a nós que estamos aqui nesse teatro hoje pensarmos nos novos modelos e construirmos a educação do século XXI, que está apenas começando. E eu acredito firmemente que a gamificação tem o poder para mudar esse jogo, porque ela foca justamente no que nos faz humanos, Homo sapiens, Homo ludens e Homo faber. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sensacional! Parabéns, cara. Muito legal.
Então, no final das contas, eu resumo, faço o wrap-up, explicando que nós somos os seres que fazem, os seres que pensam e os seres que jogam. E como o jogo faz parte da nossa essência humana, como eu expliquei no início também aqui, como o Huizinga nos coloca os jogos nessa esfera quase religiosa, uma esfera da estética, né? A esfera do culto. Eu acredito que se a gente conseguisse pegar a gamificação e o game design e aplicar da maneira correta, né? Com muito estudo, com muito ensino, com muito teste, usando sempre a mentalidade de UX aqui para considerar todo esse conhecimento aqui, eu tenho certeza que a gente evoluiria, pularia casas, fazendo uma metáfora aí, um trocadilho com o mundo dos jogos, pertinente aqui para o tema, na esfera da educação. Então, é isso. Esse aqui é o React dessa palestra, onde eu estava super nervoso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Chato me ouvir por muito tempo, acredito. Mas só tenho a agradecer você. E dessa vez eu gostaria muito, muito mesmo, que você que me assistiu até aqui, se você não é inscrito, se inscreva, que você dê like, mas principalmente me diga o que você aprende dessa conversa. O like e o comentário ajudam aqui o algoritmo. E quando a gente está conversando com tecnologias, principalmente com redes sociais, a gente está falando com algoritmos antes de com pessoas. Acredite que se quiser. Se você quer vender uma ideia na internet, primeiro você tem que convencer o algoritmo de que você é relevante. Só que esse não é a única função disso. É que eu realmente gostaria de entender se o conteúdo que eu estou passando aqui é interessante em algum nível, em alguma esfera para vocês. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, eu sou muito grato pela sua atenção, pelos seus minutos de vida que a gente está trocando aqui. E me diz aí, o que você achou? Game design, gamificação, UX design, como você acha que tudo isso se conversa, como isso ressoa na sua realidade? Vou gostar muito de ler seus comentários, interagir, e dependendo dos comentários eu posso até fazer outros vídeos reagindo aos comentários. Tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.